8h59 agora aqui na Rádio Bandeirantes. A gente começa hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Hoje quem abre a série conosco, está presente aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, é o candidato Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos, na coligação com PSD, PTB, PSC e PL, ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. Candidato, seja bem-vindo. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Thaís. Uma alegria estar aqui. Bom dia a todo mundo que nos acompanha no Jornal Gente e na Rádio Bandeirantes. A gente que agradece a sua presença. Eu quero começar aqui a nossa conversa perguntando ao senhor o seguinte: a sua campanha em São Paulo começa agora, né? Hoje a gente termina as inscrições na Justiça Eleitoral e a partir de agora é a campanha para valer. O que aconteceu até agora foi articulação, foi formação de chapa, mas agora é que os candidatos começam de fato a ir à rua, a conversar com os eleitores. O foco da sua campanha, o senhor que nunca disputou uma eleição, nem majoritária, nem legislativa, a sua estreia na política como candidato, tem o desafio de se apresentar ao eleitor de São Paulo e convencê-lo a votar no senhor, disputando ali, numa mesma faixa, digamos, o voto com o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Como é que o senhor vai se apresentar ao eleitor e qual é a sua diferença em relação ao atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, já que aparentemente o senhor e ele disputam o mesmo voto? Bom, eu vou me apresentar como eu sou. Eu sou um técnico, uma pessoa que está estreando na política. Eu nunca fui político, nunca fui teórico, eu sempre fui uma pessoa de realizar. Sou engenheiro, fui engenheiro das Forças Armadas durante muito tempo. Tive papéis relevantes em governos diferentes. Já fui diretor do DENIT, já fui secretário do Programa de Parceria de Investimentos da Presidência da República no governo Michel Temer. Fui ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e sempre uma característica comum: a capacidade de tirar projetos do papel, a capacidade de realizar, de fazer. É isso que eu vou procurar mostrar para o eleitor de São Paulo, que eu estou conseguindo compreender os problemas de São Paulo, que eu consigo desenvolver projetos para atacar esses problemas, os problemas de saúde, os problemas de educação, os problemas de segurança, os problemas de infraestrutura, né? Porque apesar de São Paulo ter reconhecidamente uma boa infraestrutura, há muitas oportunidades de melhoria e que eu tenho capacidade de desenvolver, tornar esses projetos incríveis, tirar esses projetos do papel. E vou mostrar também que eu fiz parte de um governo que passou por muitas dificuldades e saiu do outro lado. O Brasil está crescendo, está gerando emprego, está combatendo a inflação, é assim que eu vou me apresentar. Candidato, bom dia, eu Pedro Campos. Eu quero falar com o senhor sobre transporte público em primeiro lugar. R$ 4,40. É uma tarifa justa para o serviço que o metrô e a CPTM prestam em São Paulo? Dá para reduzir essa tarifa? Ela vai precisar ser aumentada? Quais são as projeções que a sua equipe tem feito para esse tema? Bom dia, Pedro. Veja, primeiro é um absurdo que as pessoas fiquem tanto tempo, tantas horas no transporte público. Isso porque nos últimos anos a gente não conseguiu ter uma expansão. Então eu diria que a primeira prioridade é expandir a rede de metrô aqui na capital. É necessário que a linha 2 chegue até Guarulhos, é necessário terminar a linha 17 e fazer com que ela seja efetiva, ligando a Jabaquara, ligando a Paraisópolis. É necessário pegar a linha 4, que hoje para na Vila Sônia, e fazer com que ela possa chegar mais longe, que ela possa chegar até Cotia, por exemplo, possa atender a região oeste do estado. É necessário tirar do papel o projeto que liga a Lapa, por exemplo, ao ABC, liga a Lapa a São Bernardo. Então a gente precisa dessa expansão da rede metroferroviária. Nós temos bons exemplos de equações tarifárias que nos permitem, no final das contas, reduzir os custos. Principalmente quando a gente leva em consideração que o que bota um transporte metroferroviário de pé, em outros países, ou transporte ferroviário também, são as operações de real estate. E aqui nós temos espaço também para ter outras fontes de receita, usando a criatividade, fazendo com que essa tarifa possa até ser reduzida. Para quanto? O senhor tem projeção? Não, ainda não, estamos estudando. Isso é uma questão fundamental e toda vez que a gente coloca algum modelo disruptivo é interessante. A gente vem utilizando as mesmas equações tarifárias desde o GIPOT, desde a década de 80. Então a gente precisa ter em mente qual é o valor da tarifa justa e como a gente pode acrescer receitas, principalmente com a utilização do patrimônio imobiliário que nós temos para aliviar o custo para aquele trabalhador. Bom dia, candidato. Marco Antônio Sabino. Eu vou ficar na linha do Pedro, de transporte coletivo. O senhor falou de metrô, faltou falar do monotrilho da linha 17, que
estava previsto para a Copa do Mundo. Não terminou até hoje. Faltou falar, se o senhor me permite, de subsídio para a tarifa de ônibus, porque as prefeituras exigem, estão reivindicando que o governo do estado e o governo federal participem desse subsídio. E eu vou aproveitar ainda na linha de infraestrutura de transporte para perguntar para o senhor sobre Rodoanel. E aí, o Rodoanel vai sair do papel na sua gestão ou não? Bom dia, Sabino. Primeira coisa, o que acontece no monotrilho, na linha 17, é um absurdo. Observe que todo projeto de monotrilho existe um casamento entre o material rodante, ou seja, entre o equipamento, o trem e a superestrutura, a estrutura que foi feita. E, infelizmente, nesse caso, houve a falência da empresa por problema de seleção que fabricava o equipamento, e aí a gente ficou com uma superestrutura que não se adequava ao material rodante que ia ser contratado posteriormente. Então isso criou aí um imbróglio, a obra está andando a passos lentos. Uma obra dessa, para que fosse cumprido o cronograma, deveria estar trabalhando ali com 2.000, 2.200 funcionários, 2.200 operários. Hoje nós temos 400 trabalhando na conclusão da obra, então a gente percebe, é nítido que ela está andando a passos lentos, o cronograma não será cumprido e a gente vai dar a injeção, não só atendendo o que está previsto hoje de Congonhas ali a Pinheiros, mas estendendo ao Jabaquara e a Paraisópolis para que a linha realmente seja útil para a população. No que diz respeito ao transporte rodoviário, veja que a MTU tem linhas municipais e essas linhas elas são sadias do ponto de vista financeiro. Agora, é correto entender que o governo do estado possa ajudar no subsídio a prefeituras para o transporte municipal. Há um déficit grande, há uma diferença grande da tarifa técnica para a tarifa social. Houve um prejuízo que ainda não foi recomposto com a pandemia, houve uma mudança do perfil do consumidor. No entanto, isso tem que ser feito mediante contrapartidas, mediante transparência, mediante nova forma de chegar nessa equação tarifária, né, para que a gente tenha realmente um ganho. A tarifa de transporte público sempre foi uma caixa preta e ela precisa deixar de ser uma caixa preta. Com relação ao Rodoanel, veja, o que nós fizemos sempre no Ministério da Infraestrutura foi concluir obras inacabadas. A gente conseguiu terminar uma Norte-Sul que vinha em obra há mais de 40 anos. A gente conseguiu terminar uma BR-163 que vinha em obra há 47 anos. Não tem justificativa para não terminar um Rodoanel, né? A gente está falando de uma obra que tem 85% de execução e que vai acabar, e é importante que acabe porque várias cidades estão de costas para a logística pelo fato do Rodoanel não ter sido concluído. Ele vai ser concluído. Candidato, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. No Ministério da Infraestrutura, sua gestão é marcada pelo investimento em obras e também pelas privatizações. Daí por isso a minha pergunta, o senhor é a favor da privatização da Sabesp? Sabesp é vital para o abastecimento e saneamento do estado de São Paulo. São Paulo teria mais a ganhar ou a perder com isso? Bom dia, Sônia. Obrigado pela pergunta. Olha, isso tem que ser analisado com muito carinho. A Sabesp atende 374 municípios em São Paulo, é uma empresa que tem uma boa governança, que tem capacidade de investimento e presta um bom serviço. No entanto, a gente tem que entender que algumas questões são vitais para o estado de São Paulo. São Paulo convive com o fantasma da segurança hídrica, né? da possibilidade real de desabastecimento. Então a recuperação do Rio Tietê, a recuperação do Rio Pinheiros, da barragem Bires são fundamentais. Quando a gente para pensar no que nós temos, a gente tem custos operacionais que estão acima do custo operacional regulatório estabelecido pela CESP, que é a agência reguladora. Então isso leva a uma perda de valor por parte do acionista. Custo de ligação maior do que o custo de ligação das companhias privadas. Custo de pessoas maior do que o custo de pessoas de uma companhia privada. E uma possibilidade de geração de caixa que pode ser repartida entre os municípios que compõem esse bloco Sabesp muito grande. Além disso, a Sabesp tem uma possibilidade de gerar um upside numa operação dessa, que são os contratos de concessão, que vencem agora e não podem ser renovados pela lei do saneamento. Ou seja, pelo marco de saneamento, a renovação só seria possível se houvesse essa privatização, né? Que não precisa ser também integral, pode ser uma perda de controle, você mantém uma participação, a empresa gera valor e você continua tendo voz dentro da empresa, né? Continua tendo, por exemplo, Golden Share, ou seja, uma participação especial dentro da empresa. Esse upside pode ser aplicado para reduzir tarifas, que é a grande preocupação da população. Essa redução de tarifas é fundamental e é o modelo da Eletrobras, onde uma parte do dinheiro na renovação dos contratos de concessão foi aplicado na conta de desenvolvimento energético
e ajudou a reduzir tarifa. Mas o que a gente vai analisar é o seguinte: o que nós temos que fazer de investimento para despoluir o Tietê, para despoluir o Pinheiros, para poder usar a capacidade da Billings, para aumentar o reuso de água, que é baixo no estado de São Paulo, principalmente quando a gente compara com outros países desenvolvidos, para aumentar a sensorização da rede, para diminuir perdas técnicas e não técnicas, ou seja, para minorar esses problemas de abastecimento, fazer os investimentos em captação, em transposição de reservatórios, para que a gente possa tomar uma decisão. Vamos estudar isso sim, porque eu percebo que há uma possibilidade de ganho para a população em investimento e também em tarifa. Mas isso vai ser analisado com muita calma, porque a gente também não pode correr o risco de piorar a prestação de serviço em hipótese alguma. Olha, o candidato Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Republicanos, está hoje aqui conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes, abrindo a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. Candidato, queria colocar aqui em pauta a segurança pública, não é? Um dos principais assuntos que concernem a esse cargo do governador de São Paulo. E hoje a gente tem praticamente uma epidemia de roubos de celulares, roubos, furtos, enfim, a ação de quadrilhas especializadas em furtar, tomar o aparelho das pessoas para primeiro tentar entrar nas contas bancárias e depois vender o aparelho. Foram quase 300 mil casos em 2021. 300 mil moradores do estado de São Paulo que tiveram seus celulares roubados ou furtados. É uma multidão. Como que a gente pode resolver isso? Qual que é o plano do senhor como governador do estado para pelo menos diminuir o impacto dessa epidemia pela qual a gente passa? É um fator que tem concorrido para que o cidadão perceba que não tem segurança, né? Eu acho que a percepção de segurança do cidadão de São Paulo piorou muito. Com essa questão dos roubos de celulares, dos pequenos furtos. A gente tem que perceber que às vezes não se trata só de um crime contra patrimônio. Às vezes isso tem muita ligação com crime organizado. Por quê? A pessoa que está na rua furtando um celular, muitas vezes é devedora do tráfico e está praticando esse tipo de crime para pagar uma dívida. A pessoa que entra, que quer fazer uma operação, a quadrilha do Pix, quer entrar na conta bancária de uma pessoa, quer levantar fundos para pagar uma dívida com o tráfico. Então, tem essa relação entre o crime contra patrimônio e o crime organizado. Isso é um primeiro aspecto, um primeiro cuidado, uma primeira coisa que a gente tem que perceber. É necessário a gente ter uma integração entre polícias e uma integração com o governo federal para que a gente possa compartilhar informações, ser mais efetivo no uso do Detecta e ter as inteligências integradas, para que a gente possa combater as quadrilhas de receptação. Se existe o roubo de celular, é porque existe um receptador na ponta da linha. E muitas vezes esse receptador, essa quadrilha de receptação, também tem ligação com crime organizado. Então, a asfixia financeira de quadrilhas é uma questão fundamental. A segunda questão é investimento em monitoramento nas vias, ou seja, a gente tem que aumentar a carga de monitoramento. E a terceira questão é a valorização das polícias, para que a gente possa aumentar o efetivo. Valorizar o consegue, valorizar então a harmonia que existe entre guardas civis metropolitanas com polícia militar, para que a gente possa aumentar o efetivo e o cidadão possa se sentir confortável de levar uma denúncia. O policiamento comunitário é uma coisa fundamental e é necessário aumentar o efetivo policial na rua. Para aumentar o efetivo, eu tenho que mudar as carreiras, ou seja, eu preciso ter valorização. E a valorização em todas as dimensões, a valorização pressupõe melhor salário, que não é justo que um dos maiores estados do Brasil pague um dos piores salários para os seus policiais, assistência médica, a assistência jurídica e a mobilidade na carreira. A gente precisa de carreiras que tenham mobilidade, onde as pessoas progridam. Isso vale para o praça da Polícia Militar, para o oficial da Polícia Militar, isso vale para a Polícia Civil. Então, há uma dificuldade de progressão na carreira. Então, o aumento do efetivo é fundamental. Monitoramento, combate às quadrilhas de receptação e integração dos sistemas de inteligência. Quanto que dá para pagar para um policial em São Paulo na avaliação do senhor, candidato? Olha, a gente pode sair aí hoje o 23º pior salário do Brasil no caso da Polícia Militar, a gente pode ter um salário que vai ficar entre os 10 melhores do Brasil. E o dinheiro sai de onde?
Dinheiro sai do caixa do Tesouro, tem dinheiro para isso. O superávit primário no ano passado saiu de 14 bi para 46 bi. Nós temos aí muita oportunidade de redução de custo, né? Dá para mexer muito no custeio. O patrimônio imobiliário de São Paulo está chegando a 130 bi e gera uma despesa de custeio que é desarrazoada. Então, quando a gente faz esse jogo, a gente consegue ter o dinheiro para investir mais na saúde, mais na educação, mais na assistência social e mais na segurança. Tenho mais uma pergunta para o senhor sobre segurança pública antes do Sabino, que é o seguinte: o senhor é favorável à transferência de presos perigosos das penitenciárias de São Paulo para presídios federais? Olha, sou favorável, entendo que isso faz parte de uma política de isolamento dessas grandes lideranças, né? Não é possível que líderes continuem comandando o crime dos presídios. Então, o regime diferenciado disciplinar é uma coisa muito importante e a transferência para presídios federais também. Então, tudo que for feito em benefício da segurança pública, para isolar lideranças, para impedir a sua capacidade de comunicação, o seu comando sobre o crime e cortar os canais de comunicação é uma coisa fundamental, porque aí você vai estar afetando a liderança, é bem-vindo. Candidato, no debate que a Band TV promoveu com transmissão simultânea das rádios do Grupo Bandeirantes, a primeira pergunta que foi feita para os candidatos foi sobre Cracolândia e sobre a participação do governo do Estado na questão da Cracolândia, mas principalmente, e isso eu senti que nenhum candidato foi enfático na resposta, vai se utilizar o instituto da internação compulsória e ou internação voluntária? Sim ou não, de maneira bem clara, por favor, candidato? Olha, eu acho importante, eu acho que a gente tem que utilizar esse instituto porque tive a oportunidade de passar algum tempo na Cracolândia. Eu fui visitar, passei um dia inteiro lá, observando o movimento, observando o fluxo, e o que eu vi? Pessoas que perderam a capacidade de autodeterminação. Aí, na sequência, eu pude ter conversas com integrantes, né, com membros do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, com membros do Judiciário do Estado de São Paulo, para saber a aderência que essas autoridades têm, que o Ministério Público tem, que o Poder Judiciário tem com relação a essa questão, e eu senti que há espaço para isso. O problema da Cracolândia é super complexo, mas tem solução, porque outros países já enfrentaram esse problema. Nós tínhamos Cracolândia em Amsterdã, em Frankfurt, em Lisboa, tivemos Cracolândia em Nova York, e pressupõe uma integração de políticas públicas. A política de assistência social, para que a gente dê a porta de saída ao emprego. Então, muitas das pessoas que estão lá hoje já trabalharam em algum momento de carteira assinada. Então, elas precisam ser reabilitadas para o mercado de trabalho. A política de saúde pública, porque elas precisam do tratamento, e aí, nesse caso, entendo que a internação compulsória pode e deve ser um caminho, né? A gente precisa ajudar essas pessoas a serem ajudadas. A terceira questão, a política de segurança pública, para impedir o livre comércio de drogas, né? Principalmente que o crack é uma droga muito barata, né, um subproduto da cocaína, e chega a um preço muito competitivo. Essas pessoas compram crack com muita facilidade. A política de habitação, porque ninguém está indo para a rua para consumir droga, as pessoas estão consumindo droga porque estão sem um teto, sem perspectiva. A gente precisa de uma política de habitação inteligente. E a revitalização do centro da cidade. A revitalização dos centros foi um aspecto fundamental no sucesso daqueles países que combateram o problema da Cracolândia. A revitalização do centro tem uma capacidade de gerar muitos empregos. O centro da cidade de São Paulo perdeu 100 mil postos de trabalho nos últimos anos em função dessa deterioração, né? Em função dessa queda de atividade. Então, os comércios começaram a fechar mais cedo. O comércio mais comum que você tem no centro de São Paulo hoje é o aluga-se. O segundo é o passa-se o ponto. Mas o governo do Estado de São Paulo pode ter que tipo de ação em relação ao centro da cidade de São Paulo? Olha, eu acho que em conjunto com a prefeitura, muita coisa pode ser feita. A gente já colocou, por exemplo, a possibilidade de construir um centro administrativo para o governo do Estado no Campos Elíseos, onde a gente teria todas as secretarias concentradas numa esplanada. Se você traz o poder, você traz também a circulação das pessoas. Isso é uma coisa interessante. Existe a possibilidade, por exemplo, de rebaixamento da linha férrea em vários pontos da cidade, a linha que está exprimida hoje nas margens do Tietê, e você poder ali criar uma área nobre para o desenvolvimento de espaços urbanos, né, integrados, a construção da habitação de interesse social, da habitação de médio padrão, dos empreendimentos comerciais, de uma forma integrada
integrada, porque há geração de receita nesse caso, de maneira que o empreendimento de médio padrão e o empreendimento comercial subsidiem, né, o empreendimento, a habitação de interesse social. Então tem muita coisa que pode se fazer do ponto de vista urbanístico, que mexe com a cidade, que no final das contas revitaliza o centro e promove a circulação das pessoas. A gente pode realmente fazer com que a cultura floresça, com que o comércio floresça, com que os restaurantes importantes funcionem até mais tarde, para que as pessoas não tenham mais medo de circular. Então essa conjugação de políticas públicas é o que pode ser efetivo no caso da Cracolândia. Candidato, e eu gostaria de abordar agora com o senhor a questão da educação no Estado. A gente sabe que as escolas públicas elas são um desafio há muitos governos, há muitos anos, problemas que vão desde o salário de professores até a falta de material para os alunos estudarem. E na pandemia, isso tudo se agravou, esse quadro se agravou. Por exemplo, famílias que têm só apenas um celular, que é para a mãe e o pai trabalharem e também para os filhos estudarem. Eu gostaria de saber os planos para a educação, caso o senhor seja eleito governador. Bom, realmente a educação de São Paulo vai mal, o Estado vem perdendo espaço. Observe que o São Paulo hoje é o 5º colocado no IDEB, e a gente está vendo aí alguns estados que passaram São Paulo por políticas disruptivas, inteligentes, né, e que podem e devem ser copiadas naquilo que é interessante. Tem esse grande desafio aí, que é recuperar o tempo perdido com a pandemia. Os alunos realmente sofreram, né, ficaram muito tempo afastados das salas de aula. E para recuperar esse tempo perdido, a gente tem que atuar em cima de 4 pilares. O primeiro, o combate à evasão escolar. Esse combate à evasão escolar tem muito a ver com política de transferência de renda. A política de transferência de renda do Estado de São Paulo hoje, para segurar o aluno em sala de aula, ela é muito tímida. Ela representa uma parcela muito ínfima do orçamento do governo do Estado, cerca de 500 milhões de reais. No orçamento de 50 bi, significa que a gente não está dando a prioridade devida à assistência social e à educação. A segunda questão importante é a assistência às famílias. As famílias têm sofrido e não entendem, às vezes, a importância da educação. Então a gente tem que criar um núcleo de assistência especializado, né, nesse approach, nessa abordagem às famílias, cuidando inclusive da saúde mental, porque a depressão é um problema que surgiu com muita força depois da pandemia, e é um problema que tem que ter o nosso olhar, o nosso cuidado especial, porque as pessoas têm depressão e não cuidam da depressão. É um problema muito sério de saúde pública. A terceira questão é verificar que conteúdos obrigatoriamente precisam ser recuperados, porque o tempo é curto e é impossível recuperar os 2 anos de tempo perdido mantendo a progressão do aluno na escola. Então a gente tem que ser muito objetivo na seleção daqueles conteúdos mais importantes. E o quarto é a aliança entre ensino presencial e ensino à distância. Para isso a gente tem que dar condição do aluno poder fazer esse ensino à distância e fazer com que as escolas sejam conectadas, melhorar a infraestrutura escolar. Além disso, é muito importante que a gente tenha condição de aproveitar os itinerários formativos profissionalizantes, que é uma possibilidade aberta com o novo ensino médio. Então, escola de tempo integral, com parceria da universidade, com parceria da iniciativa privada, para que a gente possa dar o ensino profissional. E esse ensino profissional tem que ser voltado, né, tem que ser orientado à vocação econômica de cada uma das regiões. Estamos criando um programa de Jovem Aprendiz Paulista, para que o aluno possa ter o primeiro contato com o mercado de trabalho, e o Estado subsidiando parte do custo trabalhista desse aprendiz. E uma coisa importante, a gente não pode ficar mais adstrito àquilo que é a competência do Estado. Por mais que o Estado de São Paulo seja responsável pelo Fundamental 2, pelo ensino superior, pelo ensino médio, a gente tem que ver que tem uma massa de alunos que vai sair da educação infantil, do ensino fundamental 1, para as escolas do Estado. E hoje nós temos um problema do aumento do analfabetismo. Então, combater o analfabetismo, promover creches de tempo estendido para que as mães possam trabalhar, também é fundamental. Aquele modelo, candidato, das escolas cívico-militares, que esteve tão presente na campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, faz parte do seu projeto para a educação? Não é que você não falou a respeito disso. Olha, as escolas cívico-militares eu entendo que são bons instrumentos, porque no final das contas você consegue desenvolver um ambiente de disciplina, e a disciplina é sempre boa
para o aprendizado, eu acho que vem em adição ao que eu falei. A gente não pode simplesmente achar que só a escola cívico-militar vai resolver o problema, mas são bons exemplos e, no final das contas, principalmente em áreas de comunidade, áreas onde a gente tem um problema da segurança afetando a questão da educação, elas são muito bem-vindas. A gente tem recebido muitos pedidos de mães para que a gente tenha esse tipo de modelo, para que os alunos percebam a importância do respeito ao professor em sala de aula. Aliás, temos que respeitar os nossos professores. O que acontece em São Paulo? Muitos municípios pagam melhor do que o Estado e a gente acaba tendo uma evasão, uma dificuldade do preenchimento de vagas. Então, valorização do professor e do diretor de escola é fundamental. O que alguns estados fizeram com sucesso? O estado do Paraná é um deles. Começaram a bonificar financeiramente diretores de escola por resultado. Isso é interessante, que você trata esse gestor como um executivo de educação. O que é fundamental para a gente melhorar o nível? Garantir frequência e garantir performance. E aí você garante frequência e performance bonificando financeiramente o diretor por este resultado. Então é uma medida interessante. Candidato, vamos falar um pouco sobre o interior do estado de São Paulo. Também tem muita gente que utiliza pedágio, né, para atravessar essas rodovias todas. Outro dia a gente teve acesso a uma notícia que o governo de São Paulo vai ter que dar dinheiro para as concessionárias. Se a gente está trazendo concessionária, é justamente para não onerar o cofre público, né, na manutenção desses equipamentos. O que o senhor pode dizer sobre o preço do pedágio para quem circula pelas rodovias paulistas, que são possivelmente as melhores do país, né? Em matéria ali de segurança, de atendimento para o usuário, mas custa muito. Você vai daqui para Ribeirão Preto, faz tempo que eu não vou de carro, mas você gastava uma fortuna de pedágio para chegar até Ribeirão Preto. O senhor tem alguma alternativa para esse modelo? O senhor vai rever os contratos das concessionárias? O que o senhor pode dizer sobre preço de pedágio em São Paulo? Pedro, interessante pergunta. São preços altos, né? O cidadão paga alto. E o que é pior, muitas vezes ele paga alto sem ter o serviço. Então, por exemplo, quem está indo de Indaiatuba para Campinas acaba pegando engarrafamento na chegada em Campinas, né? Você teve uma deterioração do nível de serviço. Observe que nós, no governo federal, fizemos algo diferente do que o governo de São Paulo fez. Quando o contrato da Dutra ia vencer, a gente resolveu não prorrogá-lo, porque esses contratos que foram feitos na primeira fase, né, na primeira era dos contratos de concessão, isso aconteceu na década de 90, foram contratos que foram construídos numa época em que a gente não tinha trilhado uma curva de aprendizagem sobre isso, numa época em que a percepção de risco Brasil era outra, numa época em que os contratos eram focados em obras. Então, o que aconteceu? Nós tivemos taxas de retorno muito elevadas. Na Dutra, nós resolvemos fazer um novo leilão e a gente conseguiu captar toda a mudança de cenário que houve nesse período de tempo. Taxa de retorno mais baixa, melhora na percepção de risco Brasil. A gente contratou 15 bilhões de reais de investimento e a tarifa foi reduzida. Não só a tarifa foi reduzida, como a gente ainda conseguiu isentar para as motocicletas. É possível rever os contratos? Olha, respeito a contrato é fundamental para que a gente mantenha a segurança jurídica e traga investimento para São Paulo. O que a gente quer fazer é trazer muito investimento para São Paulo via iniciativa privada. Então a gente tem que dar uma demonstração clara de que nós respeitamos contratos. Aliás, até essa jogada do governo do estado de colocar dinheiro do Tesouro nos contratos de concessão é absolutamente questionável, porque primeiro parte de um desrespeito ao contrato, né? Ou seja, no aniversário do contrato eles não honraram o reajuste que estava previsto. Isso é um problema. E depois vão botar dinheiro do Tesouro para pagar a concessão, né? Que é uma coisa absolutamente questionável e tem, obviamente, um fundo eleitoral. Eles sabiam que se o pedágio aumentasse agora, eleitoralmente ia ser muito ruim. Então é fundamental respeitar o contrato. Agora, utilizar os instrumentos que os próprios contratos têm para tentar beneficiar o cidadão. Então, primeira coisa, não vai haver mais renovação de contrato de concessão de rodovia. Quando os contratos chegarem ao fim, eles serão relicitados para que a gente possa aproveitar o cenário diferente, para que a gente possa fazer contratos com as taxas de retorno que são compatíveis com a percepção de risco hoje e não com a década de 90. Segunda coisa, exigir investimentos que estão atrasados, aquelas terceiras faixas, aquelas vias marginais que vão melhorar o tráfego. E outra coisa, usar o que nós podemos fazer nos contratos para minorar a tarifa. Por exemplo, se a gente tira a praça de pedágio e substitui pelo sistema livre, né, de pagamento livre, que é o Free Flow, a gente aumenta a base de pagantes. Se aumenta a base de pagantes, mantendo o equilíbrio contratual, eu consigo reduzir a tarifa. Então é nessa linha que a gente vai trabalhar. Na linha da técnica,
do respeito ao contrato, mas aproveitando aquilo que nós temos de instrumento contratual para melhorar a prestação de serviço e reduzir tarifa. Candidato, falar um pouquinho de política, mas ao mesmo tempo de saúde pública. O PSDB está no governo há mais de 20 anos, na verdade 27 anos para ser mais exato. A Thaís já falava que o senhor divide um pouco essa faixa do eleitorado com o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia. O que o PSDB fez de certo nesses 27 anos? Ou não fez nada? Ou o senhor não incluiria entre as atitudes certas, por exemplo, a vacina Coronavac, a vacina da Covid do Instituto Butantan? O senhor tomou vacina ou o senhor era daquele grupo que entendia que cloroquina poderia ser uma alternativa à vacina? Sabino, eu tomei vacina, acredito na vacina, tomei minhas doses, tomei Pfizer, minha família também tomou vacina, meus filhos tomaram vacina. Observe que na pandemia o governo federal detectou instituições que ele poderia investir para que a gente pudesse fornecer vacina. O primeiro foi a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O primeiro contrato de compra de vacina com transferência de tecnologia foi assinado em junho de 2020, quando a vacina ainda não era uma realidade, era uma mera expectativa. O governo investiu mais de 30 bilhões na compra de quase 600 milhões de doses. O case brasileiro é um sucesso. Nós tivemos 80% da população brasileira com esquema completo, com esquema primário de vacinação completo. E observe que nós conseguimos sair da situação de emergência de saúde pública, coisa que alguns países importantes do mundo, do ponto de vista econômico, não conseguiram. Veja a China, que ainda, vez por outra, sofre com fechamentos em função disso. Eu entendo que o PSDB, ao longo desses 28 anos, contribuiu para o estado de São Paulo. Se a gente pegar a situação do final do governo MDB, né, gestão Quércia e gestão Fleury, e ver o que aconteceu a partir da gestão Covas, a gente vai ver uma arrumação da arquitetura institucional, da arquitetura que nós tínhamos organizacional, da arquitetura burocrática. Então tem uma burocracia bem estabelecida e foi importante. Eles deram passos importantes na questão da gestão fiscal. Ocorre que depois de 28 anos já vem o cansaço, vem a falta de capacidade de trazer elementos novos, de trazer criatividade, de perceber a mudança que o mundo que está ocorrendo no mundo. Os estados americanos que mais crescem, por exemplo, o estado da Flórida e o estado do Texas, são os estados que mais investem em inovação. Santa Catarina está dando um salto com investimento em inovação, o Paraná está dando um salto, e São Paulo está perdendo competitividade. É por isso que está havendo um esvaziamento das fronteiras. O estado perdeu negócios no Oeste, na Alta Paulista, para o Mato Grosso do Sul. Processadoras de alimentos estão saindo de São Paulo para ir para o Paraná e Santa Catarina. A indústria de calçados de Franca, Jaú, Birigui, está indo embora para Minas e para o Nordeste. A indústria de automóveis está saindo do Vale do Paraíba e indo para Goiás. Então isso tem que chamar a nossa atenção, porque os empregos estão indo embora. Um estado que já bateu quase 40% de participação do PIB está batendo 31%. Então o estado está perdendo relevância, não pode perder relevância. A gente tem que ser competitivo, tem que atrair negócio e explorar uma grande oportunidade que nós temos, que é uma redivisão dos mercados globais, das cadeias globais de produção. Então o que aconteceu na guerra da Ucrânia, o que aconteceu na crise do Covid, chamou atenção para o mundo que a estratégia de colocar todos os ovos na mesma cesta foi equivocada. As empresas vão procurar novos destinos. Esse novo destino pode ser São Paulo, desde que a gente acione as alavancas corretas. A alavanca tributária, revendo a política de substituições tributárias, baixando alíquotas de ICMS, devolvendo o crédito de ICMS, dando previsibilidade com relação aos créditos, a alavanca do crédito, principalmente para o micro e pequeno empreendedor, utilizando a Desenvolve São Paulo e o Sebrae, né? A alavanca da energia, da oferta de energia. São Paulo tem tudo para liderar esse processo de transição energética, né? Para os biocombustíveis, para o hidrogênio verde, o mercado de crédito de carbono, utilizar muito aí o ciclo da cana para isso, né? São Paulo tem a alavanca da infraestrutura com a volta do transporte ferroviário, então com os trens intercidades. Então tem muita coisa agora de nova que a gente pode fazer para fazer com que esse processo ele prossiga. Eu acho que há um cansaço, há um esgotamento de modelo e a alternância de poder sempre é boa. Candidato, continuando aí nessa questão política,
Segundo pesquisas, o interior do estado apoia o presidente. O presidente Bolsonaro tem uma melhor avaliação no interior do estado de São Paulo. A campanha eleitoral do senhor terá como principal pilar a dobradinha Tarcísio-Bolsonaro? Sem dúvida, sem dúvida. Essa estratégia da minha vinda para São Paulo foi combinada com o presidente. Eu sou muito leal e grato ao presidente por tudo que ele fez por mim. Quem eu era? Desconhecido em 2018, não era ninguém. Né? Ele me deu um ministério, né, com muita coragem, confiou essa tarefa a um técnico. Eu, assim, participei de 3 governos, então eu falo com alguma autoridade. Eu nunca vi um governo entregar tanto e com um cenário tão adverso. Nós enfrentamos crises muito severas e conseguimos sair do outro lado. O Brasil é o único país do mundo... Candidato, desculpe interrompê-lo. Só para concluir essa ideia. Pois não. É o único país do mundo hoje que cresce, que gera emprego e que consegue combater a inflação. Então é um governo que tem muito legado e eu quero mostrar esse legado. Mas se o senhor quer vincular a sua campanha à campanha de Bolsonaro, ao contrário de outros candidatos que apresentaram seus programas de governo junto à Justiça Eleitoral, o senhor não cita o nome de Bolsonaro nenhuma vez no seu programa de governo. É verdade isso e por quê? Não, veja, o que nós apresentamos no TSE são diretrizes de plano de governo, linhas gerais para atuação, muito técnico e muito simples. A gente não é um plano político, porque eu também não sou político, eu sou técnico. Eu estou dizendo, olha, eu vou combater o desemprego por meio de incentivo regional e eu vou atuar na questão tributária, na questão do crédito, na questão da energia, da infraestrutura e da capacitação e da desburocratização. Não estou lá com um plano de governo fazendo política. Agora, em todo lugar que eu vou, eu defendo o legado do presidente Bolsonaro. Em toda entrevista que eu dou, em todo discurso que eu faço, em todo evento que eu participo. E por quê? Porque eu acredito. Eu acredito no governo do presidente Bolsonaro, um governo que eu tenho orgulho de ter participado. Eu vi avanços notáveis. Observe, se a gente comparar com o PT, no período que o Brasil tinha tudo para dar um salto, o Brasil tinha relação dívida-PIB de 35%. Nós passávamos por um boom de commodities. O governo PT naquela época tinha popularidade. O vento todo soprando a favor, não se acionou nenhuma alavanca para um crescimento sustentável. A gente não fez reforma da Previdência, não fez reforma trabalhista, não aprovou marco de saneamento, não fez investimento de infraestrutura, não contratou investimento de infraestrutura com iniciativa privada, né, que a gente podia ter atraído capital privado, não fez uma revolução na educação orientada a resultado, mesmo aplicando 6% do PIB em educação, não fez uma reforma tributária, não fez uma reforma administrativa. Olha o que esse governo fez. Fez a reforma da Previdência, aprovou o marco do saneamento, está levando saneamento para as pessoas, essa semana a gente faz o leilão de Congonhas, serão 166 leilões de infraestrutura com 900 bilhões de reais contratados, aprovou a lei da liberdade econômica, avançamos no Doing Business, né? Então, pela primeira vez desde a Constituição de 88, a despesa administrativa caiu, enfrentamos a pandemia e caminhamos numa direção que nos manteve solidez fiscal. Então, é um governo que deixa legado. A comparação para mim é muito clara, nunca foi tão fácil escolher um caminho. Por isso que o meu caminho é Bolsonaro. Ministro Tarcísio, candidato ao governo do estado de São Paulo, abriu a série de entrevistas aqui da Rádio Bandeirantes, né? Mais uma com os candidatos ao governo do estado. Muito obrigado aqui por estar presente no estúdio, conversar com a gente sobre os problemas de São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aqui a deferência. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sabina. Obrigado, Sônia. E cumprimentar todos que nos acompanham no Jornal da Gente, na Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo debate propositivo que a Bandeirantes vem fazendo. Só fiquei curioso, obrigado, candidato, que o senhor tem uma correntinha aí, uma borrachinha no pulso escrito protegido pelo sangue e um smartphone com a figurinha do Mickey. O Mickey é fofo, é coisa dos meus filhos. E a correntinha é o seguinte, mesmo. É uma borracha, né? Mas ela não me deixa esquecer que eu sou protegido pelo sangue, que Cristo derramou sangue na cruz por mim. É para eu nunca esquecer disso. Rede Bandeirantes de Rádio.